Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje, terça-feira, dia de Marte. E primeiramente eu fico muito feliz em poder mandar esse áudio cedinho para vocês. Espero que quem me acompanha aqui também possa ouvir esses áudios bem cedo aí, para começar o dia, para já captar energia, para trabalhar realmente em sintonia com o que o céu traz para a gente. Então vamos lá, hoje a gente continua aí com a lua cheia no signo de Câncer, né? Vamos lembrar que o signo de Câncer é um signo de água, é a casa da lua, né? O domicílio da lua, onde a lua fica muito feliz, muito forte, muito confortável. E o signo de Câncer fala também sobre o passado, fala sobre as emoções. Então, lua cheia no signo de Câncer, já se preparando para uma lua minguante que teremos essa semana. É um momento muito interessante, como eu comentei desde o áudio de ontem, para a gente olhar de repente para o passado, olhar como é que está o nosso emocional, olhar como é que está esse elemento água dentro da nossa vida, do nosso mapa. Deixa eu tomar minha água aqui, já que estamos falando do elemento água. Aliás, pode perceber que qualquer prática terapêutica ou, de repente, energética que envolve a intuição, é recomendado muito a bebida, né? Beber bastante água, porque o elemento água nos traz realmente essa questão da emoção, da conexão e da intuição. Então esse é um dia, né, assim como o dia de ontem, para a gente continuar olhando para as nossas emoções, olhar aí para o nosso passado, olhar aí para o nosso legado familiar, de repente, o que não serve mais, do que a gente precisa realmente ter uma libertação. Lembrando que estamos aí com o Sol em Escorpião, que é um Sol transformador, ou seja, estamos no mês da transformação. Marte já está se preparando para entrar em Escorpião, que é a casa dele, né? Então teremos aí um Marte fortalecido, né, para poder realmente pegar a sua espada e cortar tudo aquilo que não serve mais. Pegar a sua tesoura, eu dei o exemplo ontem, né, de uma planta, onde você de repente tem que podar a planta, tirando aqueles galhos finos, aqueles galhos doentes, aqueles galhos que já estão meio que morrendo, para que a planta fique forte, para que a planta dedique a alimentação, a energia dela, a nutrição dela para aquilo que está bom, para aquilo que está funcionando. E para, claro, trazer folhas novas, frutos novos, flores novas. Então a gente tem realmente essa energia de escorpião como uma energia de renovação, de limpeza do velho para que surja o novo. Então esse é um ponto importante. E o velho, na verdade, é aquilo que já não serve mais por algum motivo, né? A gente finalizou um ciclo, a gente aprendeu com aquela situação, e aquilo, na verdade, é uma coisa muito interessante também dessa energia de escorpião, que vale lembrar que nada, nada, nada no universo é simplesmente descartado, tudo é uma transformação. Eu vou muito para a floresta, né? Vou muito aqui para as matas que tem aqui na Serra da Pedra Vermelha, e eu acho lindo, eu sempre faço essa reflexão, às vezes eu filmo lá pra galera, tiro foto, o pessoal gosta muito, né, das fotos que eu coloco, porque são lugares realmente muito bonitos. As pessoas hoje em dia que moram na cidade não têm tanto acesso, né, a esse cenário de floresta mesmo, mata fechada, mata nativa, e eu estou sempre compartilhando lá. Espero que realmente deixe cada vez mais pessoas felizes de terem contato com essa natureza. Mas enfim, é muito interessante que quando você vai para uma floresta, você vê uma série de folhas, né, folhas secas, folhas que estão no chão, na verdade o chão de uma floresta mesmo fechada aqui da Mata Atlântica, você não vê nem a terra direito. Você tem um chão forrado de folhas. Então essas folhas que, né, caíram das árvores, apodreceram, enfim, fecharam o ciclo dela, na verdade essas folhas são essas folhas que vão virar aí nutriente, vão virar matéria orgânica, matéria-prima ali, para que surjam novas folhas. Então a natureza é tão linda, quando você vai para a natureza, que você começa a entender o movimento, os ciclos, observar o que acontece ali, você percebe justamente isso. Você tem ali uma árvore enorme, que ela está ali, né, ela precisa da terra, ela precisa daqueles nutrientes da terra para ela poder crescer. Ela vai crescendo, né, ela vai gerando folhas, gerando frutos, gerando flores, enfim, todo o material dela. Esse próprio material que ela gera, né, que vai finalizar um ciclo na energia da própria planta, vai voltar para a terra, vai cair na terra, e dessa folha que caiu, que morreu, vamos dizer assim, né, que está ali se decompondo, a árvore vai tirar o seu próprio nutriente. É como se fosse uma autonutrição, um sistema que se alimenta, né, que se retroalimenta dentro de uma floresta. É muito interessante. E aí você percebe, né, eu pelo menos percebo quando eu estou cuidando de plantas, aliás, estou colocando a mão na minha plantinha aqui, o meu lírio da paz,
que essas plantas que a gente coloca em vaso, frequentemente a gente tem que adubar a terra, né? A gente tem que colocar ali não só água, mas também alguns nutrientes para que a planta possa se desenvolver. E quando você vai para a natureza, você vê uma série de plantas, de árvores, enfim, lindas e que ninguém está colocando adubo ali, ninguém está colocando qualquer coisa de fertilizante, ninguém está se preocupando, na verdade, né? Temos aí uma coisa já feita pelo Criador, né, pela natureza aí, a criação, né, a potência da criação, que criou tudo aquilo daquela forma, né? A própria floresta se cuida. Então aquelas plantas elas recebem a nutrição das outras plantas, das árvores e assim por diante. Bom, falando tudo isso justamente porque mesmo aquilo que de repente a gente olha, né, algum comportamento nosso, alguma emoção nossa, alguma coisa de repente que nos incomoda e que, novamente, a gente está num momento bem interessante porque estamos pré-lua minguante, ou seja, a lua minguante é aquele momento do mês, aquele quarto do mês, né, aquela semana onde a gente tem aí aquele contexto de se recolher um pouco, olhar para dentro, desacelerar um pouco e deixar ir embora aquilo que não serve mais. Buscar a sabedoria que tivemos naquele mês. E sim, né, a gente fazendo essa autoanálise, a gente olhando, de repente, que partes nossas que não estão mais servindo para o nosso processo evolutivo, né, nesse momento, e deixando elas embora, a gente tem aprendizado. Então esse é um ponto importante. E hoje, terça-feira, com essa lua em Câncer, a gente vai ter aí lá para a noite, 20 horas e 40 minutos, um sextil com Urano, Urano, o libertador. Então esse é um ponto interessante. Esse aspecto ele vai acontecer mais para a noite, ou seja, para quem dorme mais cedo, a gente vai dormir justamente nessa influência do sextil com a Lua. Então é um momento muito interessante de libertação do passado, de libertação de emoções que de repente estão te atrapalhando, que não servem mais. Novamente, é um ponto interessante, a gente está aí com o Sol em Escorpião, e Escorpião tem uma grande lição, né, de vida, que é o perdão, né, porque não é à toa, né, que o pessoal brinca, né, fazer os memes de internet, e tem toda aquela coisa do humor, né, que se põe na astrologia, e se coloca Escorpião como um signo vingativo, né, aquele signo que de repente, se você fizer alguma coisa, né, contra Escorpião, Escorpião vai fazer questão de repente ter uma vingança terrível aí contra você. E enfim, a gente tem esses memes, né, essas histórias, mas por quê? Né? Porque Escorpião ele tem essa questão mesmo de aprender a soltar, aprender a perdoar, aprender a não guardar, né, não cristalizar. Escorpião é água fixa, né, dentro dos elementos e da qualidade dos signos. Escorpião é água fixa, ou seja, Escorpião no negativo, obviamente, né, a gente tem aí os tipos de Escorpião, cada um no seu nível de evolução, mas o Escorpião no negativo, ele tem uma tendência a cristalizar emoções negativas, emoções de raiva, de rancor, de ódio, e isso a gente sabe que não vai fazer bem. Né? Então isso é um ponto importante. E qual que é o aprendizado do Escorpião? Realmente saber soltar isso, saber liberar, saber perdoar quem tiver que perdoar, saber pedir perdão para quem tiver que pedir perdão, deixar as coisas ir, né? Porque Escorpião ele é o ciclo de transformação. E aí sim a gente tem um Escorpião que a água fixa do Escorpião se torna uma água fixa de emoções positivas. O Escorpião, inclusive, é um signo muito obstinado, um signo persistente, um signo que tem foco, né, por conta desse elemento fixo. Então ele é muito interessante, é um signo que pode focar as emoções dele para aquilo que ele deseja. E a gente já tem o Sol em Escorpião. Quando o Marte entra em Escorpião, a gente vai ter mais um impulso aí para a gente realmente poder focar. E, obviamente, para a gente poder focar naquilo que a gente quer, para a gente poder focar no positivo, é muito importante fazer uma limpeza para tirar as distrações da frente. Então a gente pode inclusive fazer uma reflexão aqui que de repente algum rancor que você guarda, alguma questão não resolvida emocional, alguma dor emocional que precisa ser trabalhada, que precisa ser liberada. Aliás, galera, terapia, né, autoconhecimento, buscar uma ajuda, né? Uma ajuda profissional, seja lá da linha que você sinta, né? Hoje temos inúmeras terapias e caminhos terapêuticos e profissionais aí trabalhando. Cada um, pergunte para o seu coração, você provavelmente segue, né? Conhece muitas pessoas que trabalham nessa área, que têm ali suas terapias.
Então esse é um mês muito bom para isso, porque já como eu falei, o Sol vai estar iluminando Escorpião, a gente vai ter Marte junto ali, ou seja, é um mês muito bom para cortes, para limpeza, para regeneração, para cura, para renascimento. Então, se você tem aí alguma questão a ser trabalhada de repente, é interessante buscar ajuda, porque sim, talvez a gente não consiga fazer sozinhos. Tomei mais uma aguinha aqui. Então, de repente, se você perceber alguma questão muito forte a ser trabalhada, pode ser interessante buscar aí uma ajuda. Bom, e aí, obviamente, né, quando você tira as distrações, ou seja, quando você consegue ir limpando o seu caminho e determinando aonde você quer ir, aquilo que você quer alcançar, Escorpião traz sim uma energia muito forte de foco, obstinação, determinação, ou seja, aquilo que Escorpião, o arquétipo de Escorpião, principalmente o Marte em Escorpião, coloca na cabeça, ele vai atrás, ele realiza, inclusive com estratégia, né? Porque Escorpião é um signo regido por Marte e Plutão e muito estrategista. E aí a gente tem o aspecto desafiador de hoje também, que é a Vênus em Sagitário fazendo a quadratura com Netuno. Hoje é o aspecto exato, claro que esse aspecto está valendo desde ontem, vai valer amanhã, né? Mas a força maior dele, o ápice, né? A formação exata do aspecto é no dia de hoje, onde temos aí uma Vênus em Sagitário e Netuno em Peixes. Então sim, né, é uma questão muito forte da gente, como a gente está falando de uma quadratura, que é um aspecto desafiador, com Netuno, que é o senhor da ilusão, da nebulosidade, o senhor da gente não conseguir enxergar as coisas direito. Esse é o momento, né, nessa semana, nesse início de semana, que é muito importante a gente tomar certos cuidados com assuntos de Vênus. Assuntos de Vênus que a gente sabe que os dois principais e que são assuntos muito pedidos para todo mundo que vai aí fazer terapias. Aliás, falando em terapia, né, eu quero fazer no meu Instagram um sorteio. Estou preparando ali para pegar o melhor momento para abrir esse sorteio para quem quiser passar por uma sessão terapêutica comigo, sessão com mapa astral. Eu acho que isso vai ser bem legal, vai dar uma chance aí para as pessoas que de repente me ouvem todo dia, né, poder ter aí um momento mais profundo, né? Que meu atendimento ele dura de cerca de 2 horas. 2 horas a gente mergulhando aí no seu mapa, na sua vida, nas suas questões, para poder realmente trazer uma ajuda, né? Uma ajuda com as minhas ferramentas, com a forma que eu posso te dar outras visões para que você mesmo possa trabalhar a sua cura. Então esse é um momento bem complicado, né? A gente tem que ficar atento a assuntos de Vênus, que é dinheiro e relacionamento. Então Vênus em Sagitário já tem ali, Sagitário é o signo regido por Júpiter, um signo que fala sobre exageros, né? Sobre talvez até um excesso de otimismo, e quando vem um Netuno aí fazendo aí um aspecto desafiador, primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é cuidado com o dinheiro, cuidado com o seu dinheiro. Né? Cuidado com, de repente, compras por impulso, compras, de repente, você fala, não, eu posso comprar isso daqui, e de repente você não tem noção porque você não vai ter o dinheiro. Né? Hoje a gente tem uma questão, eu acho muito interessante isso, porque eu sempre fui muito disciplinado com o dinheiro, aliás, eu tenho uma Vênus em Capricórnio, né? Então a Vênus em Capricórnio, ela traz aí essa energia capricorniana, então eu sempre tive isso, perdi um pouco, mas estou retomando, né? Essa coisa mais disciplinada mesmo, de controle mesmo com o dinheiro, mas naturalmente eu já tenho essa noção, né? Eu já sei o quanto eu posso gastar ou não. Mas eu sempre ouvi as pessoas reclamarem muito de cartão de crédito, e porque o cartão de crédito assim, é como se fosse, ele pode ser bom, bem utilizado, mas mal utilizado ele pode ser uma grande armadilha, uma grande armadilha. Então o cartão de crédito ele pode ser um simbolismo do que a gente tem que tomar cuidado com essa Vênus em quadratura com Netuno. Por quê? O cartão de crédito, dependendo do quanto limite você tem ali, ele dá uma certa ilusão, né? Uma ilusão no sentido, eu posso comprar. Então, sei lá, se você tem um bom limite no cartão, porque o banco resolveu dar esse limite, a sua operadora de cartão, enfim, você tem ali um limite, você simplesmente sente, bom, eu tenho esse dinheiro. Então, você viu alguma coisa na internet, você vai lá e compra. Você quer comprar uma coisa num preço mais alto, você vai lá e parcela, né? Porque o cartão de crédito, a beleza do cartão de crédito é justamente poder parcelar, em sei lá quantas vezes sem juros. Novamente, isso pode ser bom para quem sabe utilizar, para quem utiliza de uma forma controlada, porque você pode até de repente fazer essas compras, dividir, né, e ter acesso a coisas que talvez você não teria naquele momento, podendo dividir. Claro que quem trabalha com finanças, né, vai falar que sempre é melhor você comprar à vista, você juntar o dinheiro, você fazer pedir desconto, aquela coisa toda, né?
Mas o cartão de crédito, ele bem utilizado, ele pode ser um aliado, mas se for mal utilizado, ele é complicadíssimo. Então, nesses dias aí, nesse início de semana, tomem cuidado aí com compras. De repente falar, vou comprar aquele produto ali de não sei quantos R$ 1.000, e eu vou parcelar em 10 vezes sem juros e tá tudo bem. E de repente você vai vendo aí, você vai ao longo dos meses, você vai acumulando aí um gasto que é maior do que aquele que você poderia aguentar no momento. Então, Vênus em Sagitário, exageros, e Netuno pode trazer aí uma certa nebulosidade, ou seja, você acha que é um bom negócio, mas de repente não é. Então isso é um ponto importante. Netuno fala também sobre relacionamentos, então uma atenção um pouquinho redobrada aí nesse momento com relação a relacionamentos. Bom, você que já tem um relacionamento, já está acontecendo, então beleza, você já está com uma pessoa. Você que está conhecendo uma pessoa, pode porventura conhecer alguma pessoa nesse período. É legal ter um pouquinho mais de atenção, né? Porque às vezes você pode projetar questões aí nessa pessoa que você está conhecendo agora e de repente lá na frente encontrar coisas totalmente diferentes, porque Vênus em quadratura com Netuno pode trazer essa questão de repente de ter um ideal, né? Achar que a pessoa preenche um ideal e de repente você descobre que não, porque naquele momento não estava tão fácil enxergar. Mas eu gosto de trazer muito como a gente pode utilizar esse aspecto para a nossa evolução, para o positivo, não só falar do que de repente pode dar errado, né? Então, primeiramente, para tudo isso que eu falei, é muito importante a consciência, ou seja, só de você ter ouvido esse áudio, só de você ter falado, bom, peraí, pode ter essas questões, você já tem ali um caminho, né, de antídoto para um possível efeito negativo desse aspecto, mas mais ainda, né, eu acho interessante entender a profundidade do aspecto. Ou seja, Vênus fala sobre relacionamentos, Vênus está em Sagitário, Vênus trazendo aí crenças que a gente aprendeu sobre relacionamento. Em quadratura com Netuno, Netuno fala sobre o inconsciente profundo, aspecto desafiador. Ou seja, Vênus, que trata aí dinheiro e relacionamento, em Sagitário, que fala sobre crenças, fazendo quadratura com Netuno, que fala sobre o nosso inconsciente. Então, queira ou não, é um bom dia. Na verdade, não só hoje, mas amanhã também. Ontem também podem ter vindo questões à tona. Para mim tem vindo bastante, eu estou trabalhando bastante essas questões. Mas para todo mundo entender primeiro questões relacionadas a dinheiro. E aí, o que você tem no seu inconsciente com relação a dinheiro? Ou seja, se você não tem hoje a parte financeira que você já gostaria, né? Eu acredito que muita gente está assim, porque a gente está aí nessa busca. Algumas pessoas já alcançaram, obviamente, uma liberdade financeira, um resultado que queria, mas muitas estão na busca ainda. Então é um bom dia, né, um bom momento para a gente olhar para dentro e entender quais são nossas crenças com relação ao dinheiro, o que de repente está enraizado ali e trazer essa programação, fazer essa reprogramação na verdade. Então isso é um ponto interessante. Olhar para isso e de repente agir de forma proativa para enxergar talvez ilusões, ou seja, o que será que você aprendeu com relação a dinheiro, que na verdade é uma ilusão. E aí você vai entender e falar, não, peraí, eu não quero mais isso para minha vida, isso que eu aprendi não é meu e eu vou ter aí a possibilidade de transformar essa realidade. E o mesmo vale para relacionamentos. Ou seja, o que de repente você aprendeu sobre essa área dos relacionamentos? Então, por exemplo, algumas pessoas provavelmente já estão ali num patamar legal, né? Já estão num relacionamento ou já estão felizes nessa área da vida. Outras pessoas talvez não. Outras pessoas estão na busca dessa questão do relacionamento afetivo. E talvez estejam aí patinando um pouco, né? Sofrendo um pouco nessa busca, de repente tendo aí alguns encontros e não dando certo. Enfim, aquela coisa que a gente sabe que muita gente hoje busca, né, um relacionamento afetivo e muita gente tem um sofrimento enorme nessa busca. Então, é um momento bom para saber o que a gente aprendeu, o que foi aprendido com relação ao relacionamento. E lembre-se, né? O Netuno ele vai falar sobre aquilo que a gente aprendeu e ficou de forma inconsciente. E a gente talvez até aprendeu de forma inconsciente. Ou seja, bebês, né? Isso é uma coisa muito importante. Às vezes, nasce um bebê, uma criança. Imagina você bebezinha, você bebezinho, eu bebezinho, enfim. A gente não tem aquela consciência. A gente ainda está chegando aqui, né? Só que nossos pais já têm ali uma vida, né? Já tem um relacionamento. Então imagina que talvez pode ter acontecido, se a pessoa tem problema de relacionamento, pode ser que naquele momento do nascimento, que você nem tem noção, não tem como lembrar, né? Não tem essa consciência ainda para lembrar, mas talvez seus pais tinham grandes conflitos.
talvez conscientes ou até inconscientes. E aquela criança absorve aquilo de forma inconsciente. Então isso é uma coisa muito importante. Muitas vezes eu vejo no mapa um desafio, né, entre Sol e Lua, entre Vênus e Marte, mostrando realmente que tinha ali um conflito, possivelmente entre pai e mãe, e a pessoa me relata que não, os pais estavam tudo bem, estava tranquilo. Claro que eu não vou ficar debatendo, argumentando, mas para mim, pelo menos pelo que eu sigo, né, de leis do universo, do conhecimento da própria psicologia, se a pessoa não está bem no relacionamento, se a pessoa está com dificuldade em relacionamento e ela tem um aspecto desafiador de relacionamento no mapa astral, claro que eu não determino nada, né? A gente traz aí as possibilidades, mas sim, a possibilidade muito grande é de que os pais daquela criança, daquela pessoa, em algum momento da vida, pode até ser pré-natal, né? Pode ser até pré-nascimento, tinham aí algum conflito. E talvez ela absorveu e cresceu com aquilo e precisa simplesmente reprogramar. Então esse é um ponto importante porque a gente não apenas busca entender, tenho então uma crença limitante, tenho ali alguma coisa, algum trauma, alguma questão que eu preciso trabalhar. A gente levanta isso e trabalha ativamente para poder reprogramar. Nosso cérebro, imagina, se a gente tem computadores, se a gente tem celular, hoje mesmo, né? Eu aqui no celular e de repente chegou ali o celular sozinho, começou a baixar uma atualização. Aí o aplicativo, o sistema me manda ali a mensagem, precisamos iniciar o celular para instalar a atualização, tudo aquilo. Ou seja, se um celular, se um computador, se um sistema qualquer, né, desses eletrônicos e de informática pode ser atualizado, como não o nosso cérebro, né? Nosso cérebro que é muito mais rico, muito mais, sei lá, muito mais maravilhoso do que isso, o nosso cérebro também pode ser reprogramado. Então, se você de repente identificar, por conta dessa quadratura de Vênus com Netuno, alguma questão que não está legal, alguma questão que precisa ser reprogramada, saiba, tenha certeza de que é possível uma reprogramação. De que é possível instalar uma nova crença, uma nova forma de pensar, um novo sistema. Às vezes, quando você instala um sistema, você tem que ficar, você demora um tempinho para se habituar com ele, para ele poder funcionar a todo vapor, né? Então, mas sempre é possível. Então, essa semana temos essa energia muito interessante. Na madrugada teremos a quadratura da Lua com Mercúrio, então teremos aí um momento que estaremos dormindo já, né? Então a gente pode realmente aproveitar isso na madrugada. Então isso é um ponto importante. E o que eu poderia dizer mais no dia de hoje, né? Aproveite essa transformação, simplesmente porque na quinta-feira, se eu não me engano, né, no dia 28, essa Vênus que hoje faz uma quadratura com Netuno, faz um aspecto desafiador com Netuno, vai fazer um aspecto fluente, um sextil com Júpiter, que a gente vai falar no áudio do dia, como eu falei. Vou ver se essa semana eu consigo retomar os áudios todas as manhãs aqui para a gente conversar. Mas a Vênus vai fazer um sextil com Júpiter, que é um aspecto benéfico. Então, assim, a pequena benéfica e o grande benéfico estão se falando bem, estão se ajudando. Então, eu diria que essa tensão com Netuno traz esse preparatório, mas que ali no final da semana a gente vai ter a Vênus recebendo um bom aspecto para justamente ajudar nessa reprogramação, nessa instalação de novos aplicativos aí, novos softwares, novas possibilidades, novos sistemas na mente de todos nós. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse áudio, a forma mais maravilhosa de você contribuir é compartilhar, né? Mandar para outras pessoas, é compartilhar no seu Instagram, é me marcar ali e, enfim, de repente até me falar, né? O como que isso te tocou, se isso te trouxe alguma coisa boa. Ou, assim, esse feedback eu acho muito legal, né? Aqui no podcast eu trago aí as minhas reflexões, eu procuro dar o meu melhor e é muito interessante saber o quanto isso está tocando, né? Quem está do outro lado ouvindo. Então isso é muito legal. Quem quiser também, manda direct lá no Instagram, @astrologiatantra. Aliás, segue lá, porque como eu falei, teremos sorteio tanto de atendimento, de sessão aí de atendimento, quanto de vaga para o curso de astrologia. Já está rolando a primeira turma, maravilhosa, fico muito feliz, né, quando chega na quarta-feira e eu vou lá dar aula para a turma e vamos ter aí a segunda turma e eu quero muita gente nesse curso, quero realmente trazer o máximo de pessoas que eu conseguir aí, né, para esse curso para poder aprender astrologia e aplicar no dia a dia. Então fique ligado aí, porque no Instagram teremos essas novidades. Muita gratidão, Namastê, Harion, aproveite essa terça-feira.